Aleluia. Graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Glórias a Deus. Também salmo da igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Estou grato ao Senhor nosso Deus por esta maravilhosa oportunidade que Ele nos concedeu de estarmos em Sua presença, bendizendo e enaltecendo o Seu santo nome. Vamos abrir a nossa Bíblia, amada igreja do Senhor, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, no verso de número 16 a seguir. 1 aos Coríntios, capítulo de número 9, no verso de número 16, para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Precisamos amar a mensagem da cruz. Precisamos anunciar a palavra, não só por um período da nossa vida, mas até que nos seja dada a oportunidade de trocar a mensagem da cruz pela coroa que está preparada para aqueles que perseverarem, diz a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 9, 16, quando se encontraram dizem amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de me gloriar, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais, e fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar dos judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para que por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm nos estádios, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo ao ar. Antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor bendito Deus e amado Pai, estamos na presença do Senhor nesta noite, mediante a tua santa e inerrante palavra, Senhor. Pai da eternidade, como o Senhor tem trabalhado em nosso meio nesta noite, pedimos que o Espírito Santo do Senhor continue a trabalhar em nossos corações, a trabalhar no meio da tua igreja, Senhor, nos ensinando a essência do genuíno Evangelho da salvação, para que ouvindo, para que pregando, Senhor, não venhamos de alguma maneira ser reprovado. Oh, aleluia, pelo contrário, Senhor, que sejamos lapidados nessa noite pela palavra, transformados pelo poder do Evangelho genuíno de Cristo. É a nossa oração em nome de Jesus.
Amém, glória a Deus. Podemos assentar glorificando e adorando o santo nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor dos Exércitos. Querida igreja do Senhor, desde o momento da oração introdutória, nós observamos que Deus ele já nos conduzia para o início deste capítulo 9, o verso de número 16, quando o nosso irmão Diácono Davi, orando ao Senhor, ele estava dizendo que o Senhor Jesus, no momento em que ele ressuscitou, apareceu aos seus discípulos, ele deixou para nós uma incumbência, uma ordem. Orando ao Senhor, indo certo, o Senhor dizia: pregar o Evangelho não é um pedido do Senhor para nós, como se o Senhor olhasse para nós, e é nós todos, eu, você, nós que estamos aqui. O Senhor não olhou para nós e nos pediu uma gentileza para se compadecer e pregar a palavra. Ele, olhando para os seus discípulos, ele deixa para nós a grande comissão: ide, um imperativo, uma ordem muito direta da parte do Senhor, sem curva e sem rodeio: ide e pregai o Evangelho do Senhor Jesus. Por isso nós que estamos aqui todos sem exceção temos uma incumbência, mais do que um dom da parte de Deus. Pregar o Evangelho é uma ordem, é uma necessidade, e não é uma necessidade para ontem, é uma necessidade urgente, não é uma necessidade para daqui a alguns dias, é uma necessidade para agora. E muitas vezes nós observamos pessoas procurando oportunidades grandiosas para poder pregar a palavra, mas existe um grande palco, existem muitas vidas esperando dentro dos nossos lares, há pessoas precisando ouvir a palavra, e não são pessoas distantes, não. Os nossos filhos que estão debaixo do nosso cuidado precisam ouvir o Evangelho da salvação, e tu é o responsável por pregar a palavra, primeiramente aos teus filhos. O seu cônjuge precisa ouvir a pregação da palavra, e você muitas vezes espera a noite para o trazer aqui. Que bom que você traz, mas você é um instrumento de Deus para pregar a palavra dentro do seu lar. Louvado seja o nome do Senhor. A sua vizinhança precisa urgentemente da pregação da palavra. Você é um instrumento de Deus na vida destes seus vizinhos para ouvir a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. No seu trabalho tem alguém que precisa ouvir a palavra. Você é um instrumento da parte do Senhor para pregar para eles a palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Você também precisa ouvir a palavra, e por isso pregue também para si mesmo, para que você, talvez pregando, não se ache reprovado pelo mesmo Evangelho, porque tem gente que também está preocupada em pregar, mas se acha reprovado pelo Evangelho que está pregando. Pregue para si, pregue para a sua casa, pregue para a sua vizinhança, pregue no seu trabalho, aleluia, e viva a essência do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiramente precisamos pregar para nós mesmos, para viver segundo a palavra. E nós observamos que o apóstolo Paulo, ele escrevendo, ele diz então aquilo que Jesus já estava dizendo em outras palavras. Jesus chegando para os seus discípulos deu a ordem, e esse Evangelho só chegou a nós porque eles cumpriram a ordem, e isto é um incentivo para mim e para você. Pregue. Às vezes nós vamos estar como o nosso amado irmão profeta Isaías no capítulo 53 dizendo: quem é que deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Não importa, o Senhor nessa noite está te animando na pregação da palavra. O Senhor nessa noite está colocando vigor na tua boca para pregar a palavra. Talvez você prega no seu lar, na sua família, no seu trabalho, e você não viu, mas
mais uma vez, não se ache reprovado pelo evangelho que você está pregando. Louvado seja o nome do Senhor. Pregar é uma comissão, é uma responsabilidade, pregar é uma necessidade, e não dá para pregar sem meditar na palavra. É por isso que o obreiro, o servo, a serva de Deus, ele precisa ter uma meditação na palavra. Nós não estamos falando para você pegar a Bíblia e começar ela repetidas vezes, para você contabilizar quantas vezes você leu, para você contar a vantagem de quantas vezes você meditou. Não, o Senhor está nos falando para você meditar na palavra, ler ela, aplicar ela na tua vida e aplicar ela onde você estiver. Louvado seja o nome do Senhor. Não dá para pregar sem colocar o joelho no chão para orar. Esta incumbência que o Senhor te deu precisa ser apresentada por você na oração. Você é o primeiro responsável por orar pelo ministério da palavra que te foi ordenado e não pedido por Deus. Não deixe de colocar o joelho no chão para orar, para pedir direção, para pedir sabedoria ao Senhor. Louvado seja Deus, para pedir graça, porque de nada adianta a palavra sair da nossa boca se Deus não colocar graça nela, se o Senhor não colocar virtude nela. Busque ao Senhor para que tu pregues debaixo da autoridade do nome santo do Senhor Jesus. O Senhor nos dá uma alerta: se por acaso eu prego a palavra, se por acaso eu anuncio o evangelho, não tem o menor motivo sequer para eu me gloriar. Não tem motivo. Se tem alguém que se gloria, se vangloria de pregar a palavra, este não teve um encontro com o Senhor da palavra, porque na verdade pregar é uma necessidade. Louvado seja Deus. Pregar é uma necessidade que eu tenho, e Paulo ele diz: ai de mim se eu não pregar a palavra, porque enquanto eu prego, o Senhor trabalha em quem ouve, ainda que eu não esteja vendo, mas ele também trabalha em mim, porque não tem jeito de eu pregar a palavra da verdade se eu estiver fora da verdade, sem ser incomodado pela palavra da verdade. Louvado seja Deus. E se alguém prega a palavra, fala da palavra, vivendo contrariamente a ela, e isso não te incomode, o Senhor te convida nessa noite a sair daqui verdadeiramente preocupado, verdadeiramente preocupada, porque você precisa, eu preciso ter sensibilidade à medida que a palavra é falada. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nos diz, por intermédio do apóstolo Paulo, lhe é imposta esta obrigação, e ele não estava se sentindo pressionado. Preste atenção nisso. Quando você pregar a palavra para alguém, você não pode se sentir pressionado, no sentido: olha, se eu não falar, o Senhor vai pisar em mim, o Senhor vai me mandar embora. Não é isso. Você precisa sentir obrigação, no sentido de necessidade. Não, a palavra chegou até mim, eu não posso manter a palavra comigo só, eu preciso pregar, eu recebi a ordem para pregar, eu não vou deixar para depois, eu vou pregar agora, eu vou me preparar hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Assim Paulo sentia, ele sentia uma necessidade tão grande, que ele olhava e dizia: me foi imposta esta obrigação, e ai de mim se eu não cumprir ela diante do Senhor. É interessante o verso 17, que o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz assim: olha, tem mais de um jeito de pregar a palavra, tem jeito de pregar a palavra de boa mente, de boa intenção, sabendo que você recebeu de Deus a incumbência e se preparando para cumprir ela, orando para cumprir ela. Isso é pregar de boa mente. Pregar de boa mente é viver com os seus joelhos dobrados no chão, pedindo ao Senhor que te dê a palavra no momento que a sua boca se abrir. Louvado seja Deus. Pregar de boa mente é alguém que medita na palavra, não só porque vai pregar, mas é porque em algum momento ele vai precisar conhecer aquela palavra para pregar. Eu não sei se você está entendendo o que o Senhor
buscar a fonte, porque no momento em que tu precisar, o Espírito de Deus vai trazer na tua memória. Louvado seja o nome do Senhor. Não é mérito meu, não é mérito seu não, mas o Espírito de Deus, ele vai buscar. Louvado é o nome do Senhor, lá no dia que nós meditamos, para trazer a palavra na boca, para a glória do nome do Senhor. E o Senhor nos diz que quem prega de boa mente tem prêmio, como se pregar o Evangelho já não fosse um prêmio. Eu não sei se você sente isso, amado irmão, amada irmã, quando o Senhor te dá a oportunidade para pregar. Eu não sei se você sente que esta oportunidade é um prêmio para ti, é uma honraria para ti, é uma honraria para mim. Eu me sinto alegre, eu me sinto feliz, eu gosto de ser reconhecido pelo bom trabalho que eu busco executar, pelo bom estudo que eu busco desenvolver debaixo da graça de Deus. Mas nada me alegra mais do que uma oportunidade de pregar a palavra, ainda que não gostem da palavra que Deus me dê. Eu amo pregar a palavra, é uma honra para a minha vida. Aleluia! E ainda como se não bastasse, tem um prêmio. É por isso que eu preciso buscar exercer debaixo da graça. E o Senhor vai nos dizendo ainda na palavra, mas tem jeito de pregar de má vontade. É aquele que só vai cumprir a incumbência. Olha, eu estou marcado, então eu vou lá, eu vou buscar uma palavra e eu vou pregar, eu vou lá cumprir, só cumprir com a minha responsabilidade. Talvez se alguém me perguntar alguma coisa, eu vou falar, mas se não eu vou ficar bem recuado. Esse é aquele que vai pregando de má vontade, só para cumprir, mas ainda está bom. Por quê? Porque tem alguém, precisa sim melhorar, mas tem alguém que está ainda pregando de outras formas. O apóstolo Paulo, quando ele vai escrever aos Filipenses, no capítulo 1, ele vai dizer que tem muitos que pregam a palavra de todo jeito que talvez você nem imagina. Tem gente que vai pregar por inveja. Ele vê alguém pregando e ele diz assim: não, se o Senhor fala por ele, eu vou pregar também, eu vou falar também. Prega por inveja. Tem alguém que vai pregar por porfia, para poder contradizer. Alguém vê você pregando para alguém no trabalho, no lar, e quando você sai, ele fala: eu vou lá pregar e eu vou falar outra coisa. Seja genuíno ou não seja genuíno, vai pregar, talvez para combater, talvez para contradizer. Tem outros que vão pregar para se aproveitar do benefício da palavra, mas vai pregar. Louvado é o nome do Senhor. Mas o apóstolo Paulo diz assim: eu não vou me preocupar com isso, porque importa que o Evangelho seja pregado, seja por quem prega, da maneira como ele é, por amor, por dedicação, ou seja, de outra forma. O que importa é que o nome de Cristo seja conhecido na terra, e podemos nos espantar, mas sabe por que isso acontece? Sabe por que tem gente que prega tanta heresia e arrasta tanta gente? Porque há pessoas que vão ouvir o Evangelho para ser transformado e salvo por ele. Eu preciso ser um desse, e você também precisa. Mas vai ter gente que vai ouvir, e vai ouvir, seja direito ou seja torto, para testemunho do nome do Senhor, para condenação eterna. Aleluia. Então o Senhor nos fez uma responsabilidade. Eu tenho a necessidade de pegar a palavra que me é direcionada, e eu é que vou saber o que eu vou fazer com ela. É por isso que o Senhor nos fala por intermédio da palavra que aquilo que nós ouvimos, o crente precisa ter 2 saquetéis na sua vida. Um saquetel, ele é todo perfeito, ele é todo bem zelado. Aquilo que você ouve, você vê que é da parte de Deus, você pode até não achar bom, não importa, porque o Senhor não prega para mim, para eu achar bom e ficar olhando para o céu e sorrindo para Deus. O Senhor prega para que eu seja transformado pela palavra e salvo pela palavra. Então, se eu recebo a palavra e eu vejo que ela é de Deus, eu coloco no saquetel que é perfeito para guardar, e eu tiro do saquetel e eu aplico na minha vida quando eu saio por essas portas. Glória a Deus. E tem outro saquetel. Porque na jornada cristã, não se engane, vão pregar para ti, seja você pastor, presbítero, evangelista, diácono, membro, membra, obreira, quem quer que seja.
igreja vão chegar contigo com toda sorte de doutrina. E aqui está na nossa mão a bússola que Deus nos deu. Enquanto eu estava ali preparando, orando ao Senhor, pedindo a Deus misericórdia, o Senhor já me dizia. Eu nem sabia quantos estariam aqui presentes e quais estariam, mas o Senhor já me dizia: todos quantos estiverem dentro da minha casa hoje têm condições de discernir a palavra. Se você vive ela para ser salvo por ela, é porque você está dando crédito. Mas se você se acha na contramão dela, você tem ciência, porque o Senhor já te revelou um dia. Não é a sua primeira vez. Você já conhece a essência da palavra. Bendito é o nome santo do Senhor. Agora preste atenção, porque importa que a palavra seja pregada. Louvado seja Deus. E o Senhor vai nos chamar a atenção para nós observarmos. Ele vai dizer que o apóstolo Paulo aqui comparando, ele vai mostrar uma estratégia no verso de número 20 até o verso de número 22, que nós que servimos a Deus precisamos discernir. Por quê? Alguns dos irmãos que estão aqui já ouviram esta passagem sendo falada por pessoas que estão distorcendo o que a palavra está dizendo. Olha o que Paulo diz. Ele diz assim: olha, eu me fiz judeu, porque na verdade ele também era de descendência judaica. Ele diz assim: eu me fiz judeus para pregar aos judeus, para que aqueles que estão debaixo da lei eu também ganhasse eles para Cristo. E ele diz assim: para aqueles que vivem sem lei, eu me fiz como se eu também fosse sem lei. O que ele estava dizendo? Ele não falava para pregar usando a lei que era judaica, porque aquele que era gentil não conhecia a lei. Era isso que ele estava falando. Mas tem gente que quer usar o pretexto para poder se igualar ao mundo, para pregar para o mundo, quer ir ao bloco do carnaval para poder montar um bloco carnavalesco para pregar. Não é isso que a palavra do Senhor está nos dizendo. Tanto que o apóstolo Paulo ele vai dizer: porque eu me fazia como se estivesse sem lei. E entre parênteses no verso 21, mas não estando sem lei para com Deus, mas antes debaixo da lei de Cristo. Aleluia! Então ele observava os meios, aquilo que lhe convinha, pedia discernimento a Deus, sem ferir os princípios da palavra de Deus. Com aqueles que eram fracos, com aqueles menos entendidos, ele também pregava de uma forma simples para que entendesse. E agora vamos observar no final do verso 22 o que nos diz o Senhor. Ele dizia assim: olha, eu fiz-me de tudo para todos, para por todos os meios possíveis chegar a salvar alguns. É por isso que a gente não precisa se espantar. Às vezes, quando nós estamos no nosso ambiente de trabalho, o Senhor nos dá a palavra de uma forma. Às vezes, quando estamos na nossa família, o Senhor nos dá de outra forma. Na vizinhança, de outra forma. E quando nós olhamos, nós vemos como o profeta Isaías: mas olha, eu usei de todos os meios que o Senhor me deu. Cadê aquele que deu crédito, que ouviu, que aplicou a palavra? Aleluia! Então o Senhor nos diz: alguns eles vão ouvir e vão acatar a palavra. Naquele dia todos serão tidos como conhecedores, mas alguns terão vivido o Evangelho. E o Senhor está me chamando a atenção, te chamando a atenção para viver a palavra. Não adianta nós escolhermos porta para nós irmos onde não se prega a palavra, é perda de tempo. Nós precisamos viver debaixo da mão poderosa de Deus, dos princípios que o Senhor nos estabeleceu, se é que nós queremos ser salvos por Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O evangelista Lucas, quando estava escrevendo as palavras de Jesus, ele registra: Jesus estava pregando um certo dia, e olha algum vendo Jesus pregar, vendo a multidão que estava seguindo, e ele pergunta a Jesus: olha, Senhor, são muitos os que se salvam? Porque ele via muita gente pregando, mas aquele homem percebia que a mensagem que Jesus pregava não estava sendo vivida por toda aquela multidão que estava acompanhando. Ele sabia disso, até porque ele mesmo era um que acompanhava, mas
não servia conforme o Senhor falava. E o Senhor ele diz assim: olha, porfiai por entrar pela porta que é estreita. Aleluia. E ele diz mais, ele diz assim: tem muita gente que vai até querer entrar nela, mas não vai conseguir, porque está preso nos negócios da vida, não quer abrir mão das coisas que estão lhe circundando, não quer abrir mão das coisas que muitas vezes até lhe joga para baixo, não é nem coisa que lhe joga para cima na terra, só puxa para baixo, mas ama aquele negócio e não quer abrir mão. Então às vezes vai até tentar, mas por estar amando as coisas da terra, por estar amando a si mesmo, vão deixar o Evangelho de Cristo para trás. Aleluia. Não são muitos. Então eu preciso me esforçar para me encaixar entre esses alguns que vão se salvar por intermédio do Evangelho de Jesus Cristo. E ele vai continuar dizendo, nós já vamos encerrar, o tempo ele se avança. Ele já vai se encerrar e ele vai comparar logo adiante a carreira daquele que serve a Deus como a carreira de alguém que corre, de um atleta, um corredor no estádio. Quando deu a largada, não é que Paulo estava comparando que nós temos que disputar uns com os outros, não é isso. Ele estava dizendo, olha, observa a corrida. Quando der a largada, muitos vão começar a correr, mas só um vai chegar no final. E ele está dizendo assim, então você vai servir a Deus, se esforçando para ser aquele um que vai chegar e receber o prêmio. Não é para tomar conta do outro, não é para tomar conta do acolá, não é isso. Primeiro tomando conta de si, não é para você abrir mão dos que estão debaixo da tua responsabilidade, não é isso, mas tomando conta de si em primeiro lugar. Aleluia. Porque eu preciso ser aquele que corre e que vence, e você também precisa ser o que corre e que vence. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E o Senhor nos anima no verso 25 dizendo que aqueles estão correndo atrás de uma coroa que logo vai se perder, logo vai ficar esquecida, mas nós vamos correr em troca de uma herança incorruptível. E no verso 27 nós encerramos. O apóstolo Paulo nos deixa um dos maiores ensinamentos aqui desse trecho que foi registrado por intermédio da palavra do Senhor e meditado. Ele diz assim, então como é que eu faço? Como é que eu faço para correr e ser como aquele que vence? Primeiro então eu subjugo o meu corpo. E aí é que está. Nós vivemos no tempo do Evangelho que subjugar o corpo, olha, eu não sei nem quando foi que eu fui em algum lugar que eu ouvi alguém dizer que tem que subjugar o corpo. Está escrito, eu preciso, eu não vou vestir o que eu quero, eu não vou fazer o que eu quero, eu até gosto, me dá prazer, mas eu não vou, a não ser que eu vou ficar de fora. Eu vou subjugar meu corpo, eu vou vestir, me portar, andar e viver conforme agrada a Deus, e eu reduzo ele à servidão de Cristo, não é a servidão do mundo, por amor de Cristo. Glória a Aleluia. Deus. Aleluia. E ele finaliza dizendo, para que depois que eu fizer isso, eu vou pregar, mas eu vou pregar e eu não vou ser reprovado pelo próprio evangelho que eu pregar. Aqui preste atenção como a coisa é séria. Tem tanta gente pregando a palavra de forma tão tortuosa que dá vergonha. Tem gente que fala que eu fico com vontade de esconder a cara quando eu vejo. É homossexual falando que está servindo a Deus e vivendo na homossexualidade. É prostituto pregando e falando que está servindo a Deus e vivendo a prostituição. É roubador, é viciado, é gente de tanta forma, mas que não se envergonha de dizer que serve a Deus. Era melhor ficar de boca fechada. Mas continuam falando. Esses aí não estão enquadrados aqui não, porque esses não pregam o evangelho da verdade, já está descartado faz tempo. Agora o Senhor está falando com quem quer pregar o evangelho da verdade. Precisa pregar o evangelho da verdade, mas tomar cuidado para não ser reprovado pela própria palavra que sai da boca. É séria a coisa de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus nessa noite, Ele quer nos conduzir a uma reflexão espiritual, a uma mudança na nossa vida espiritual.
para nós nos firmarmos na verdade que é Cristo. Glória a Deus. Se você quiser tomar uma decisão da parte de Deus nessa noite, o Senhor vai te ajudar, vai pegar na tua mão para te levantar e te conduzir ao caminho da vida eterna através de Cristo Jesus. Mas tem que tomar a decisão e bater o pé, aleluia, e não ceder para as vontades da terra, para a vontade do corpo, para a falácia de alguém. Eu não quero saber quem fala de mim, eu quero saber o que o Senhor fala a meu respeito. Glória a Deus, Senhor, Eu não estou contando aleluia. história para ninguém, não. Eu estou aplicando agora a mim mesmo. Eu não estou nem aí para o que falam. Eu não ligo. Quando falam, olha, mas dizem que tu é assim, dizem que tu é. Eu não quero nem saber. Eu quero saber é como o Senhor acha. Isso é o que importa. E você precisa dizer também nesta manhã. Agora, no nome do Senhor, com uma salva de palmas para o Glorifica e